O Senado brasileiro discute três das mais importantes propostas da reforma política. As propostas têm finalidade de promover alterações que atuem sobre as ações eleitorais. Quais os possíveis impactos sobre os partidos políticos de uma reforma eleitoral? A sociedade está preparada para participar da reforma política? E o voto? O voto facultativo ou obrigatório? Estes assuntos serão abordados e explanados pelo brilhante convidado, Dr. Eduardo Tuma. Hoje, Direito e Justiça em Foco está homenageando o jovem estudioso, o jovem que se projeta dentro do cenário profissional quer da advocacia, quer da magistratura, quer do Ministério Público, quer também da Advocacia Geral da União. E por que não fazê-lo na pessoa de quem eu vou apresentar a você agora, telespectador? Que é uma grande honra para nós, hoje, termos esse jovem que é uma promessa muito grande que nós temos, que é um jovem inteligente, um jovem capaz, um jovem de qualificação. Doutor Eduardo Tuma, como vai? Desembargador Laércio Laurelli, é um prazer, uma honra para mim estar no seu programa. Quero dizer que as qualidades que o senhor atribuiu a mim, eu poderia retribuí-las exponencialmente, porque o trabalho que o senhor desenvolve, a sua carreira, sua história pessoal, profissional, excede muito aquilo que eu almejo chegar. Mas eu tenho certeza que um pouco nós faremos, não só pelo direito, mas como pela sociedade. Absolutamente. Eu acredito muito em você, Eduardo, porque o seu currículo, ele não é pequeno, não. É um currículo extenso e um currículo forte. Você é advogado formado em Direito pela FMU, em 2004. Especialista em Direito Tributário pela FMU. Mestre em Direito Tributário pela PUC. Aluno especial da USP. Doutorado em Direito Político e doutorando pela PUC em Filosofia do Direito. Veja, caríssimo telespectador, que maravilha. Um jovem, não é, com esta qualificação. E hoje nós vamos conversar sobre o legislativo. Vejam vocês, nós vamos aprender, não é, o que há nos bastidores do legislativo. Eu sempre digo aqui nesse programa, viu, doutor Eduardo, que nós temos obrigação de informar o telespectador sobre aquilo que acontece nas instituições. Perfeito. As instituições, elas devem ser conhecidas, não é, mais intimamente pelo povo, e é o telespectador. Há muita coisa que nós temos que repartir com eles, porque o povo é que é soberano, o povo é quem coloca no cenário político, não é, o seu representante. Não é verdade? É verdade. O tema é de especial interesse, principalmente a mim, porque o histórico não só pessoal que o senhor descreveu, acadêmico, profissional, mas principalmente o familiar, me atrai esse tema. Exatamente. Quero lembrar ao telespectador que na família Tuma nós temos político desde 1950. E o Romeu Tuma era meu tio. O seu tio. Então, em 1950, Nicolau Tuma foi eleito deputado federal. Nicolau Tuma. Então é uma geração acima. Aí vem a geração do senador Romeu Tuma.
eleito por 2 mandatos no Senado de São Paulo. O Renato Tuma, doutor Renato Tuma, que é meu pai, que foi 37 anos diretor-geral da Câmara Municipal de São Paulo, e isso me orgulha Claro. dizer, né, do meu pai. Foi secretário da Defesa Civil em São Paulo, foi secretário da Administração, secretário municipal da Administração, e foi secretário particular do presidente Jânio Quadros. Você tem história. Tem história familiar. E aí vem a geração dos meus primos, o deputado federal Robson Tuma e o deputado estadual Romeu Tuma Júnior, e a minha geração, uma nova geração que surge. E eu digo o seguinte, não tem para onde fugir. O bichinho da política atingiu minha veia. Então é um tema que me atrai, que me agrada, e eu acredito que é uma vocação, é um chamado, é uma missão também enveredar pela trilha da política. Eu tenho uma identificação com a família Tuma, porque o meu dentista, o Ronaldo Tuma, doutor Ronaldo Tuma, uma excelente pessoa, não é? Você é seu primo também. Verdade, não meu é? primo irmão. Primo irmão. Então nós estamos aqui referenciando a família Tuma, que nos honra muito neste programa. Bem, agora vamos conversar a respeito do Legislativo. Eu queria que você explicasse ao telespectador, não é, uma curiosidade. O que significa a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania? Uma comissão que está presente tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, a comissão permanente, ou seja, ela não é temática, ela não é temporária, ela é permanente. Em todas as legislaturas essa comissão existe, ela está prevista no regimento interno de ambas as casas, e ela tem a função principal de analisar os projetos no que tange à legalidade, no que tange à constitucionalidade, ou seja, se o projeto obedece os ditames da Constituição Federal. Se não obedece, ele será reprovado já na própria Constituição e não irá sequer a uma Constituição temática ou ao plenário. Então ela tem essa função de um filtro, de uma barreira que impede projetos com atecnia de chegarem a uma comissão próxima ou a um plenário para ser votado. Comissão de extrema importância, e diria a mais importante de ambas as casas legislativas em âmbito federal. Muito bem, quer dizer que ela tem o poder de impedir, não é, que uma proposta chegue ao plenário. É verdade, com certeza, porque o legislador, o parlamentar, quando eleito, ele é eleito no nosso sistema brasileiro de uma forma representativa. Ele representa não só o povo em geral, a população que o elegeu, mas eventualmente uma região, um segmento, uma determinada classe. E não necessariamente, segundo a nossa Constituição, ele tem obrigação de ser formado, de ter um curso, principalmente na área do direito. Então, talvez ele elabore um projeto que conste nele uma atecnia da lei, ou algo que não pode ser feito, né? Falando em termos mais claros, algo que é ilegal, que é ilícito, às vezes até imoral. Nós pegamos já projeto nesse sentido. Ele não deve, nesse sentido, transcorrer o seu trâmite processual legislativo. Ele deve ser travado, bloqueado, deve permanecer nessa Constituição, que é um filtro. Muito bem, já que você fala em moral, e nós sabemos que a moral deve existir, a moral e a ética, em todas as instituições, eu por curiosidade, eu tive acesso à agência do Senado, aquela do site, o site, aliás, a editora é a Tereza Cardoso, que merece todo o nosso... a nossa referência e o nossos cumprimentos também. Eu peguei alguma coisa no seguinte sentido. Por exemplo, aqui há uma proposta, eu dou risada porque eu entendo que não é por aí. Há uma proposta dizendo o seguinte,
que se a vacância do cargo de senador decorrer de, ouça bem, telespectador, de homicídio qualificado, não é? O titular suplente será convocado para exercer mandato pelo período remanescente. Esta é uma proposta. Vacância por homicídio, não é? Homicídio do titular. Quer dizer, o homicídio nós sabemos o que é. Há um homicídio simples e o homicídio qualificado, não é? Nós sabemos o que é a morte de alguém por um interesse em ter um cargo ao seu dispor. Isso é correto? Veja, o tema que foi tratado aqui é algo que provoca riso, não é? O tema tratado é da reforma política. O Senado ele inaugurou um site que é específico para tratar dessa questão da reforma política, que é um assunto que está na moda, que está em voga, mas ele está na moda há muito tempo, né? Uma reforma que vem se arrastando aí ao longo de diversos anos. A questão do Senado Federal, né? São os notáveis da República. Claro. São a Câmara Alta do nosso Congresso Nacional, claro. Aqueles que são chamados de nobres, que exercem um mandato parlamentar de 8 anos, que dá segurança para que ele possa trabalhar, são os representantes dos estados, são 3 por estado, são os 27 estados, nós temos 3 em cada estado eleitos no sistema de 1/3, renovação de 2/3, 1/3, 2/3, ou seja, a cada 4 anos você elege um senador, depois de 4 anos 2 senadores. Agora, essa proposta, ela, no meu entendimento, não é cabível, ela é inadequada. Como é que a gente pode prever na Câmara Alta do nosso país, no Senado Federal, alguém que anteveja o homicídio daquele que foi eleito, de um titular, ou até mesmo a proposta trata naquele que é candidato, aquele que tem melhores condições, pode sofrer um atentado para ser assassinado, para que aquele segundo, aquela pessoa que não teria tantas chances, seja eleita. Quer dizer, que nível, aonde nós estamos, que país nós vivemos para ter uma proposta como essa no Senado Federal. Existem tantas outras ideias que são tão melhores do que essa, para serem discutidas, do que a gente mesmo, nós brasileiros, né, republicanos que somos, ver uma proposta como essa. E eu acredito, se me permite, desembargador, colocar alguns pontos no que tange a eleição do Senado Federal e da reforma e da proposta a política que se poderia ter, porque o sistema político brasileiro, ele não pode ser analisado como bom ou ruim. O sistema político brasileiro ele tem que ser analisado como funcional ou não funcional. Então tem alguns aspectos do nosso sistema que já não funcionam mais na nossa realidade. O Senado Federal tem um aspecto como esse. O senador, quando ele é eleito como cabeça e ele traz consigo 2 suplentes. Esses 2 suplentes não receberam qualquer voto. Então, no eventual falecimento, numa licença, eventualmente um senador que vire um ministro, como é corriqueiro no nosso país, o primeiro suplente assume. Vamos para o lado bom, né? Para o lado bom. Exato. Quer dizer, uma promoção de ministro. Não é? Exato. Ou ele volte para ser candidato ao governo do seu estado e eventualmente se eleja. Claro. Você tem uma vacância naquele cargo. Ou então represente o nosso país no exterior. Verdade, seja nomeado para alguma função na ONU. Isso. Ou eventualmente um jurista que vá para o Tribunal Internacional, alguma coisa nesse sentido. Há uma vacância no cargo. O primeiro suplente assume. Só que o primeiro suplente não recebeu nenhum voto. Muitas vezes o primeiro suplente, como nós temos no nosso país, é o filho do senador, é o parente de primeiro grau. Então, propostas que seriam mais adequadas no meu entendimento são essas. Vamos eleger os suplentes de senador. Como que isso se daria? Numa eleição em que você tem a troca de 2 senadores, cada partido lança 2 senadores. Claro. A coligação, né? Você tem essa possibilidade.
como foi no caso aqui do ano de 2010. Então, na vacância do senador eleito, entra o suplente aquele senador que teve a segunda maior votação. Claro. Esse seria o suplente natural, e não aquela pessoa que ele trouxe consigo na suplência. Né? Vamos proibir, por exemplo, do suplente ser um parente de primeiro grau. Ótimo. Para que haja uma maior coerência, uma maior transparência. Não podemos... Aí é que está também a essência da democracia. Verdade. Não é? E também tem uma outra curiosidade que eu anotei aqui, não é? Quando o adversário político trame a morte do eleito. Veja só que coisa absurda. Veja que coisa absurda. É outra proposta. É um banditismo. A palavra é essa. Ué, Onde é que... como é que nós vamos classificar o Senado, que nós respeitamos tanto, não é? Que ele é um dos baluartes do nosso, da política brasileira, onde há senadores que nós temos referência como grandes homens públicos, Verdade. como grandes homens que firmaram, não é, coisas importantes do nosso país. Desta forma, gente, eu acho que alguma coisa está... Algo se perdeu no caminho, Não é algum verdade? caminho que nós tomamos que não foi o mais adequado. Mas, doutor Eduardo, o senhor explicou muito bem aquilo que acontece pelo lado bom, não é? Que nós temos que ver somente o lado bom. Eu acho que o lado bom é mais importante do que essas mazelas que são pequenas, que são desimportantes. Verdade. Não é? Mas o lado bom existe no Senado, existe no Legislativo, e nós sabemos que existe. Por isso que também nós estamos fazendo essa homenagem não só ao jovem, não é? Profissional do direito, profissional, enfim, que se apruma para um futuro brilhante, mas também ao Legislativo. E hoje é o dia. Eu queria fazer uma pergunta a você. Sistema eleitoral brasileiro é bom ou ruim? Como eu disse, nós não podemos analisá-lo dessa maneira. O sistema hoje que vigora no nosso país, ele, no meu entendimento, ainda funciona. Ele é funcional. Alguns determinados aspectos poderiam ser alterados? Sim, poderiam, e eu acredito até que a gente possa discuti-los mais à frente. Mas ele funciona. Talvez o que nós precisamos no nosso país é uma politização maior, é uma forma do governo não só ser mais transparente, como já o vem sendo, como a gente tem o site do Senado da reforma, da reforma política, mas uma forma de passar a instrução, deixar mais claro como o nosso sistema funciona, para que os brasileiros possam se interessar mais no que tange à política. Nós não podemos ter na política uma estereotipagem. Eu não posso andar na rua e perguntar ao meu concidadão o que ele acha da política e ele me dizer que político é tudo corrupto, é tudo ladrão. Isso não é verdade. É claro que não. Os bons não podem pagar pelos maus. Não existe uma generalização na política. Existem, como o desembargador mesmo colocou, pessoas de tarimba, de alto nível, de alto calibre, claro, pessoas com uma história pessoal, claro, de serviços prestados à sociedade brasileira que devem ser respeitados. Claro. Então, no meu entendimento, o sistema funciona. Eu só preciso de algumas adequações, tendo em vista até a nossa Constituição é de 88. Nós somos uma democracia jovem ainda. É verdade. Nós saímos recentemente de regimes ditatoriais, militares, em que as pessoas não podiam votar. Me lembro que os prefeitos eram escolhidos e não eleitos. Quer dizer, o voto, o exercício da cidadania, ele é não só importante, como ele é uma conquista do povo brasileiro. Então, o que falta talvez seja mostrar mais o sistema político à população, da forma como ele funciona. Esse é o objetivo do programa Direito e Justiça em Foco. Mostrar ao telespectador
O que se passa, eu sempre digo, emprego esse termo, porque é o termo mais adequado, o que se passa nos bastidores das instituições. Então, e coisas boas, porque as coisas ruins, elas aparecem como manchete, mas nós temos que mostrar as coisas boas que estão lá, como o doutor Eduardo está explicando de uma forma brilhante. Mas eu queria que você, então, me dissesse, antes de nós chegarmos ao intervalo, por que você escolheu este tema, a reforma política, para você trazer para esse programa? Cala fundo ao coração do telespectador, do brasileiro. Isso fala, mexe com o meu interior, é a estrutura do país no qual eu vivo. E não só eu, mas como as gerações que virão, as gerações futuras também viverão. Essa é a nossa realidade. A política não é só o principal instrumento de transformação social, como ela é também o principal instrumento de criação da realidade. Olha, é forte isso, você criar a realidade de um país. E isso é feito por intermédio da política. Então, se eu estou falando de um sistema que rege a minha vida como cidadão brasileiro, eu tenho que estar atento não só como ele é posto hoje, mas como ele pode ser alterado e que essas alterações venham a melhorar a vida do cidadão brasileiro. Muito bem. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Caro telespectador, você aguarde que daqui a pouco nós retornaremos. Até já. Então, doutor Eduardo Tuma, retornamos e eu vou refazer a pergunta para que o telespectador entenda bem aquilo que você vai responder. Quais os possíveis impactos sobre os partidos políticos em uma reforma eleitoral? São diversos os impactos, as mudanças que podem alterar, que podem ocasionar aos partidos políticos numa reforma política /eleitoral. Eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro é a cláusula que chama cláusula de desempenho, que também é conhecida para nós como cláusula de barreira, em que o partido na eleição, aquele partido que não atinja 5% dos votos válidos, sequer tem direito ao fundo partidário. E sem o fundo partidário, ele praticamente deixaria de existir. Essa cláusula, ela existia na nossa legislação, ela deveria ter entrado em vigor no ano de 2006, mas isso não aconteceu, foi uma cláusula de barreira branca, né? O que aconteceu foi que naquela eleição nós tivemos a promoção, a eleição de deputados chamados de segunda classe, veja, não é um termo técnico, é um termo que se atribuiu à época. Por que de segunda classe? Porque aqueles partidos que não atingiram aquele coeficiente de 5% dos votos válidos ficaram sem direito à liderança nas casas legislativas, ficaram sem direito a participar das comissões permanentes e temporárias, ou seja, você fica bastante limitado no seu exercício do mandato parlamentar. Então, foi uma cláusula de barreira mitigada, vamos colocar assim, que foi, em 2007, declarada inconstitucional pelo STF. Agora, se isso não tivesse ocorrido, no Brasil sobrariam apenas 7 partidos.
e são eles os grandes partidos. Vocês sobrariam PT, PMDB, PSDB, Democratas, PP, o PSB e o PDT. São os 7 partidos que sobrariam. Agora, eu me questiono e gostaria que o telespectador também pudesse responder. E eu vou me permitir deixar aqui meu Twitter. Posso, desembargador? Pode, claro. Vamos colocar no rodapé aqui da imagem. @Eduardo Tuma. Eu queria que você discutisse comigo esse tema, principalmente no que tange ao pluripartidarismo. Será que o país precisa de tantos partidos? Hoje são mais de 20 partidos, alguns partidos chamados nanicos, que dito pela mídia como partidos de aluguel. Será que nós precisamos de um pluripartidarismo tão extenso, tão amplo, um leque tão amplo de partidos? Ou será que um número reduzido não seria melhor? Então esse seria um dos impactos numa reforma política. E uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é no que tange a fidelidade partidária. Fidelidade partidária que é importante sim, mas hoje ela aprisiona não só o candidato, como aquele que foi eleito pelo partido. Eu acho que porque o partido hoje ele detém o monopólio das candidaturas. Nós temos em alguns países da Europa candidaturas avulsas, ou seja, eu não preciso estar afiliado a um partido para poder exercer o meu direito político, não só de votar, como de ser votado. No Brasil é diferente. No Brasil você tem o monopólio. Eu tenho que estar atrelado a um partido para poder ser candidato. Fidelidade partidária. O parlamentar eleito, e aí eu pergunto ao telespectador, você vota no seu candidato porque ele é de um determinado partido ou pelas questões pessoais dele? Você vota num partido ou você vota num nome? Você vota na ideologia do partido ou na história do seu candidato? Tudo isso para dizer da fidelidade partidária. Será que uma reforma não poderia prever um prazo mínimo para descompatibilização partidária daquele que foi eleito? Ou seja, a minha ideia, o parlamentar permaneceria 3 anos no partido, fidelidade partidária, votando com o partido. E esse 1 ano antes da eleição, ele poderia mudar de partido. Mas, para que a gente pudesse manter uma coerência, dos pontos, dos aspectos específicos seria determinar que aquele parlamentar continuasse votando com o partido. Então esse seria um dos impactos, 2 questões mais rápidas que ocasionariam uma reforma política aos partidos políticos. Muito bem explicado. Telespectador, você aproveite. Qualquer dúvida, acesse aí o seu Twitter. O Twitter. O @Eduardo Tuma. Muito bem. E diga uma coisa agora, e o nosso calendário eleitoral é pertinente? O calendário eleitoral, existe 3 sistemas acontecendo simultaneamente no nosso país. Então você veja comigo, Excelência, me permita chamá-lo assim. Nós estamos aqui, uma conversa bonita, não é? Esse é o ideal do programa, conversar com um convidado da sua categoria que eu coloco num patamar altíssimo. Imagina, obrigado. Bondade sua, são seus olhos. Você tem um sistema político eleitoral que acontece no Distrito Federal. O Distrito Federal elege o seu governador e seus deputados distritais de 4 em 4 anos. Você tem as eleições, e aí eu vou me permitir excluir os detalhes. Você tem as eleições municipais que acontecem no país de 4 em 4 anos, em que você elege prefeitos e vereadores. Você tem as eleições gerais, que também acontecem de 4 em 4 anos, em que são eleitos presidente da República, governadores de estados, os senadores, deputados federais e os deputados estaduais. Quer dizer, existe aí uma certa confusão e ainda você tem diferença nos mandatos. O mandato do senador é de 8 anos. O mandato para todos os outros agentes políticos que eu mencionei é de 4 anos. Quer dizer, fora uma confusão, nós
que somos operadores do direito, muitas vezes nos confundimos, isso é verdade. Será que essa eleição, um senador, 2 senadores, que eleição que nós teremos no ano que vem? Eleição de 2 em 2 anos, qual é o custo que isso traz para o país? E aí eu vou trazer um pequeno detalhe para o telespectador. Sabe aquela propaganda que é dita gratuita? Ela não é gratuita, ela é obrigatória. Por quê? Os veículos de mídia, de comunicação, eles são remunerados por isso. São remunerados, né? A televisão, o rádio, não é gratuito, ele é obrigatório. É uma grande diferença. Qual é o custo para o cidadão dos fundos partidários que são repassados aos partidos? Qual é o custo para o cidadão de uma campanha política eleitoral? Quer dizer, é um custo que poderia ser reduzido e bastante reduzido se nós tivéssemos um calendário eleitoral mais adequado. Quem sabe uma das propostas seria unificar todas as eleições. Que se tem eleição de 4 em 4 anos. Mas você acha, doutor Eduardo, que essa discrepância que está sendo anotada agora, ela poderá ser revertida numa reforma? Eu acredito que sim. É o que eu disse, o sistema eleitoral brasileiro, ele funciona. Eu preciso de algumas pequenas adequações. Isso que eu digo na reforma política. Como eu disse, a reforma talvez não seja política, ela é muito mais uma reforma eleitoral do que propriamente estrutural no que tange a política. Certo. Eu preciso mudar as eleições e não a forma como é feita a política. Eu não preciso adentrar na casa legislativa e mudar o regimento, o trâmite. Eu não preciso mudar a forma, o processo legislativo em si, Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas. Eu não preciso alterar isso. O que eu preciso alterar são as eleições, para que não só eu tenha uma maior consciência em quem eu estou votando, da forma como eu estou votando e qual é o fruto, qual é a consequência do meu voto. E quando que tange ao voto, eu quero ressaltar, a Constituição diz que o poder emana do povo e é por ele exercido através dos seus representantes eleitos. Então, quando eu tenho o meu voto e quando eu deposito o meu voto nesse ou naquele candidato, na verdade eu transfiro a minha parcela de poder para esse ou para aquele candidato. E não só isso, eu concordo com todas as ações daquele candidato. E aí eu pergunto ao telespectador, você se lembra em quem você votou para vereador nas eleições de 2008? Você se lembra em quem você votou para deputado estadual e ou federal nas eleições de 2010? Você acompanha as pessoas a quem você votou, para quem você votou, em quem você depositou o seu voto? Então, essa é a questão, percebe, desembargador? É muito mais uma conscientização política do que propriamente uma alteração. O sistema funciona, precisamos adequar um pouco o sistema para a nossa realidade de hoje, mas muito mais trazer uma transparência maior ao cidadão brasileiro. Eu acho que o povo precisa estar mais atento, porque o nosso povo é um pouco desinteressado nesta parte política, nessa parte das eleições, principalmente nas eleições. Ele está um pouco afastado do interesse propriamente dito da sua soberania, porque como o doutor falou muito bem, ele transfere a soberania para aquela pessoa. É verdade. E aí eu trago 2 citações que me vêm à mente agora. Primeira, não vou dar crédito mesmo porque me falta agora, mas vem da filosofia que diz, para que os maus governem, basta que os bons se calem. Para que uma pessoa que não tem a melhor das intenções alcance um cargo eletivo, basta que a população seja desinteressada. E daí vem a segunda citação, e essa sim de Ulisses Guimarães. Ele diz que um povo desinteressado pela política é um povo que é desinteressado pela vida. Então, se você tem esse poder, telespectador, tão grande nas suas mãos, vamos exercê-lo de forma coerente, consciente,
e de uma forma que eu possa ter a responsabilidade pelo futuro do meu voto, pelo futuro do meu exercício de cidadania, na verdade. Muito bem, doutor Eduardo. Agora eu lhe pergunto, porque nós sabemos muito bem que no judiciário há necessidade de que o magistrado, quando profere uma sentença, ele tem que obrigatoriamente fundamentar. Não é? Existe a motivação e a fundamentação. Então ele tem que fundamentar, não é, aquela decisão, o porquê que ele chegou naquele momento importante do processo. Eu pergunto agora, qual o fundamento para já entrando dentro da fundamentação, não é, para a reforma política? Eu devolvo essa pergunta ao telespectador, qual é o fundamento para uma reforma política? E aí eu questiono o telespectador e me questiono também o quanto eu conheço, o quanto eu sei do meu sistema político hoje. Qual é a minha participação, já que o sistema é representativo, mas ele permite um acompanhamento, qual é o meu acompanhamento dos parlamentares eleitos? Porque eu não preciso só acompanhar quem eu votei, eu posso acompanhar todos os parlamentares do meu estado. Mas, voltando à pergunta, a fundamentação de uma reforma, no meu entendimento, é aparar algumas arestas que ficaram do passado. É uma revisão de um sistema que conta com mais aí de 20 anos. Mas eu não acredito que ele precise de uma reforma estrutural. Ele só precisa de algumas pequenas modificações para que ele funcione de uma forma mais coesa, mais eficiente. Na verdade, o fundamento é permitir que o cidadão participe cada vez de forma mais ativa da vida política do nosso país. Muito bem. E então como se daria uma reforma política no âmbito legislativo? E aproveite e coloque também no âmbito do executivo. Existem diversas propostas que tramitam hoje na Casa, no Congresso Nacional. Existem diversas propostas que são discutidas pela sociedade civil organizada, pelas entidades de classe, pelo judiciário. Algumas delas no âmbito legislativo são... o voto hoje ele é proporcional. O legislativo tem a sua eleição de forma proporcional. Nós vamos colocar na lista aberta. Quando você vota num vereador, num deputado estadual ou num deputado federal, você está votando num nome, num partido. Chama lista aberta. Mas, na verdade, o que o telespectador talvez não atine para o fato de que ele não só vota naquele candidato, como ele ajuda de uma forma geral o partido. E aí você tem a questão do coeficiente eleitoral e da nota de corte. Coeficiente eleitoral. Todos os votos válidos para aquele cargo, não só o voto para o seu candidato, mas os votos do partido, os votos da legenda e os votos nominais nos candidatos de uma forma geral, excluídos aí os brancos e nulos. Você pega a totalidade de votos, por exemplo, aqui para vereador. Vamos supor que a totalidade de votos numa cidade foi de 1 milhão de votos. Você pega o número de cadeiras que aquela Câmara Municipal tem. Vamos supor aqui 10 cadeiras. Ou seja, o coeficiente eleitoral é a totalidade de votos dividido pelo número de cadeiras. Então, 1 milhão de votos válidos dividido por 10 cadeiras, você chega no total de 100 mil votos. Aí você olha para dentro do partido. Cada partido, o partido X, nos votos totais de legenda e nos votos nominais, fez 200 mil votos. Ele alcançou 2 vezes o coeficiente eleitoral. Então, ele tem 2 cadeiras naquela Câmara Municipal. E aí você olha para dentro dos candidatos, da lista de candidatos. Quem são os 2 candidatos mais votados? Candidato A e candidato B. São esses que são eleitos. Então, você veja que não é um sistema tão simples, mesmo a lista aberta. Você tem a proposta da lista fechada. E que daí, no meu entendimento, ferir demais o direito de escolha do cidadão, do eleitor. Você vai votar numa lista, num partido e não mais num candidato.
Quem decide os nomes, os primeiros nomes da lista são os dirigentes partidários. E mais, o problema aí é, você permite que o candidato, o eleito, não tenha o que os americanos chamam de accountability, que é prestar contas do seu mandato ao cidadão. Ele vai se preocupar muito mais em fazer política partidária do que política pública. Claro. Aí você tem a lista flexível, em que você vota num candidato e ou numa lista fechada, ou você pode reordenar a sua lista. Aí você tem o voto distrital, que é um voto dividido por região. Você tem o distrital misto, que você vota não só na região, mas você vota num candidato nominal. Quer dizer, são diversas as propostas. Mas eu insisto no ponto de que... Mas qual seria a melhor proposta dentre essas que você enumerou? No meu entendimento, o sistema não precisa de reforma. Nós conhecemos as propostas. Eu não preciso mudar para dizer que eu estou melhorando o sistema. Eu posso utilizar esse sistema e melhorá-lo de que forma? Apresentando à sociedade de uma forma mais clara, mais coerente, de uma forma que permita, que possibilite o acompanhamento do mandato parlamentar pelo cidadão. Eu conheço as propostas, não acredito que haja uma mudança que seja um grande diferencial, que trará um grande diferencial para a população. Você tem na Europa e também nos Estados Unidos da América do Norte, você tem na Austrália, na Oceania, você tem os sistemas sendo alterados. Quando eu falo em voto distrital, eu estou falando em voto majoritário para os cargos do legislativo. Você tem diferenças, eles já estão trazendo o voto, transformando esse voto em proporcional. No executivo, rapidamente, também talvez não haja uma grande mudança. O sistema eleitoral, talvez a eleição teria que ser unificada. Essa é uma grande mudança. E uma última grande mudança que eu vou trazer aqui, e eu coloco isso para que o telespectador me diga se concorda ou não, é o voto facultativo ou obrigatório. É, exatamente. Essa seria a minha última pergunta a você. O nosso voto hoje, perdão, desembargador, nosso voto hoje ele é obrigatório. É obrigatório, exatamente. Ou seja, mesmo que eu não queira, eu tenho que votar. Tudo bem que a multa ela é irrisória pelo não comparecimento. Mas será que uma forma de politizar, uma forma de você fazer com que a população mesmo tenha maior interesse, é fazer com que ele seja facultativo? Eu só vou votar se eu quiser? Não seria mais interessante, por exemplo, você me tirar do conforto do meu lar para ir votar num determinado cidadão, se você fosse me buscar em casa? Buscar em casa significa me provar que você é um candidato sério, que você reúne a moral e a ética exigida pela sociedade. Então com isto, eu sairia da minha casa e teria muito prazer em ir votar. Agora, se os candidatos são candidatos fracos, candidatos inexpressivos, eu vou ficar na minha casa, lendo um bom livro, estudando uma matéria sobre filosofia, que é muito bonito, filosofia do direito, não é verdade? Do que ir votar nesse cidadão. Então, na minha opinião, eu acho que dever-se-ia colocar o voto facultativo. Verdade. O voto facultativo, ele é a essência da democracia. Verdade. Porque tudo que é obrigatório é regime de exceção. Me desculpe, hein? Verdade. Tudo que é obrigatório é intimidatório e regime de exceção. Facultativo, não. Já entra no âmbito da democracia, do Estado de Direito democrático. É verdade. Não sei, essa é a minha colocação. Você mexe com a zona de conforto do eleitor. Aquilo que você dá valor, eventualmente, é aquilo que você perde. Claro. Você só dá valor depois que você percebeu que perdeu. Então, o voto ele tem que ser um direito
e não um dever. Um dever, exatamente. Eu concordo com Vossa Excelência quando coloca aqui a essência da democracia. Muito bem. Doutor Eduardo Tuma, eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente, porque o tempo passou sem a gente perceber. Verdade. E eu teria muito mais perguntas a fazer, não é, para informar o telespectador. Mas eu agora sou obrigado a lhe dar a palavra, com muita honra, para as suas considerações finais. Desembargador, eu quero agradecer a abertura, esse espaço, essa oportunidade, dizer que me senti honrado com o convite. O tema que foi discutido sobre a reforma política, a reforma eleitoral, ela é de fundamental importância para o cidadão brasileiro, seja qual cidade você viva, qual estado você vive na nação brasileira, você é brasileiro. Você não só é paulistano, Exato. Não só é carioca, você tem uma nacionalidade. Isso. Nós temos que ser mais patriotas. O brasileiro, ele é esperançoso por natureza, mas nós temos que trazer mais para próximo o nosso país, mais para dentro dos nossos corações, das nossas vidas. Então, eu quero dizer a você, telespectador, exerça o seu direito de cidadania com consciência. Fiscalize o parlamentar em quem você votou, participe mais da vida política do seu país, que com certeza não são só os políticos que constroem esse país, mas somos nós, brasileiros, que construímos a nossa nação. Muito bem, te agradeço bastante, doutor Eduardo Tuma, foi uma honra você comparecer aqui nesse programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado.